compartilhei aqui, acho que eu compartilhei aqui, né, que o Papa Francisco e a Igreja trouxe uma visão a partir da reflexão histórica da Igreja, de que a Páscoa, que a gente começa a celebrar na Sexta-feira Santa, porque é o Tríduo Pascal, só termina no dia de Pentecostes. Vocês sabiam disso? Os novos documentos definem isso. Portanto, a gente tem um dia de ressurreição grande, e que ele termina na fundação da igreja, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos no cenáculo. Quando a gente lê o Evangelho de São João, que foi escrito 100 anos depois, quando ele narra a crucifixão de Jesus, ele narra ao final que Jesus morre e já batiza todo mundo no Espírito Santo. Ele entrega o seu Espírito. E já é uma alusão de São João, de que tudo isso é o mesmo mistério do Deus que nos visita, morre, sofre, não pode tirar o sofrimento, viu? Ele vive entre nós, sofre porque a paixão, morre, ressuscita, sobe aos céus e derrama o Espírito Santo. É um mistério só. Não dá para acreditar só num pedaço disso daí. Não dá para acreditar só num pedaço disso. Vocês estão me entendendo ou não? Fala para o seu irmão, é um mistério que você tem que acreditar inteiro. Inteiro. Por que eu estou falando isso, gente? Porque essa semana eu estive com uma pessoa que é uma serva na igreja, lá tem várias funções e tudo, e eu conversava com ela, falou, estou fazendo seminário de vida no Espírito. Eu falei, glória a Deus, que é esse curso do batismo no Espírito Santo. Como é que você está? Ela falou, eu adoro isso e adoro a Seixonoye também. E na Seixonoye tem o estado tal, ela sabia todos, tem 7, né? 7 estados lá. Aí eu falei, mas como é que você concilia um mistério com o outro? Eu falei, uma coisa é as boas mensagens, que a Seixonoye tem aquelas frases bonitas, aí tudo bem, é agradável, mas o mistério da salvação é diferente. Ela falou, não, é tudo igual. Eu falei, então tá bom, não discuti, mas eu garanto para vocês de que não é tudo igual. Você tem que escolher se você quer acreditar nesse mistério, ou se você quer acreditar, sei lá, tem tanta coisa hoje em dia, que estão perdendo tantas pessoas, mas se você quer ser, de fato, um cristão, e receber a vida nova, tem que acreditar no mistério inteiro. Por isso, todos esses dias, até Pentecostes, nosso grupo vai tratar do Espírito Santo, que é Deus, que é Senhor e que dá a vida. Então, se você precisa de vida em abundância, se você precisa viver o senhorio de Jesus, você precisa do Espírito Santo, e eu preciso do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e fala para Jesus que você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, Senhor. Porque sem o Espírito Santo, eu seco. Sem o Espírito Santo, eu não produzo frutos. Sem o Espírito Santo, não manifesto dons. Sem o Espírito Santo, eu não sei o que é certo fazer, porque eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. Então manda teu Espírito Santo, envia sobre nós, envia sobre todas as pessoas que nos acompanham, o poder e a força do alto, o teu Santo Espírito. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não sei se alguém aqui já trabalhou com casas de dependentes químicos. Eu já trabalhei, já fundei casas, já preguei, já acompanhei, já fiz seminários de vida no Espírito em casas de recuperação durante anos, indo toda semana. E o que acontece com aquela pessoa que é usuário de qualquer tipo de droga? A droga libera sua química de prazer. Sou engenheiro, então os nomes não estão comigo não. A Áurea pode pegar o microfone e explicar se quiser. E aquilo dá um prazer muito grande para a pessoa. E a pessoa cada vez vai se enfiando mais naquilo que lhe dá prazer. E depois nada mais dá prazer. Se não tiver aquilo, a tristeza se torna extrema
e desoladora, até que destrói a pessoa física e mentalmente. Por isso, quando a gente ia nas casas, a gente sabia que a pessoa não conseguiria sair daquela situação sozinha, porque nada ia dar o prazer para ela, e a vida inteira ela ia ficar sonhando com aquele gosto que ela experimentou, maligno, diabólico, porque eu não tenho dúvida de que por trás da droga está o diabo, mas a pessoa fica completamente dominada. Então, às vezes, a gente acha que falta força de vontade. Não falta força de vontade. É difícil mesmo. E mesmo aqueles que acabam saindo com tratamentos longos, vivem numa vida no fio da agulha. Às vezes, desesperados. E graças a Deus, às vezes os amigos, as ações comunitárias, anônimas, vão sustentando. Mas para libertar, tem que ser algo que entra dentro e transforma. Só conheço uma coisa que faz isso. E não é uma coisa, é um Deus, e é o Espírito Santo. Então, se você tem uma escravidão, se você é escravo de alguma coisa, que te faz sempre retomar, porque existem muitas formas de prazer, não são só... as drogas são as piores, mas às vezes há pessoas que acabam dominadas por algumas coisas que lhe dá prazer, e acabam não escapando nunca. Por isso cai muitas vezes. Cai muitas vezes. Padre Pio dizia para uma de suas amigas que ia confessar: não sei por que você veio me confessar, eu não vou te absolver, porque você vem aqui e depois faz tudo igual de novo. Para nos libertar, só o Espírito Santo. Por isso, fale para Jesus agora que você precisa do Espírito Santo. Eu estou falando para Jesus, eu preciso do Espírito Santo para me libertar. Para eu viver uma vida livre, eu preciso do Espírito Santo. Sem Ele eu não consigo ter a transformação, eu não consigo ter a mudança, eu não consigo ver as coisas saírem de mim e eu as vencê-la. Te peço, Jesus, essa graça. Te peço, Jesus. Te peço. E olha, gente, eu posso garantir para vocês, é que as pessoas não sabem, mas quantos viciados que iam no grupo de oração e que estavam há 20, 25, 30 anos livres por causa do Espírito Santo. Eu sempre gosto de lembrar até aquele que era um mendigo que sentou na cadeira do Padre Bernardo, não é? E eu fui tirar ele da cadeira, o Padre Bernardo, na reunião do grupo, na missa do grupo de oração, falou: não, deixa ele aí, que ele está melhor que eu. E aquele dia, quando o bêbado saiu da cadeira dele e nós oramos, ele nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Esse está fazendo 40 anos. Então, o poder de Deus transformador é imenso. Só que a gente precisa do Espírito Santo, senão a gente pode vir aqui no grupo e não vai mudar. Está me entendendo? E como é que eu recebo esse Espírito Santo? Primeiro, acreditando que Jesus é Deus, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e me salva. Eu tenho que acreditar em Jesus. Segundo, eu tenho que desejar o Espírito Santo. Ele não virá se você não o desejar. Então é preciso crer em Jesus e desejar o Espírito Santo. Pergunte para o seu irmão se ele acredita em Jesus. Você acredita que ele é aquele Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, morreu por nós? Você acredita nisso? Acredita que ele não está morto? Ressuscitou, está vivo? Acredita que ele subiu aos céus e que dá a salvação para os que acreditam nele? Eu acredito. Pergunta para o teu irmão: você acredita mesmo? Então você pode desejar o Espírito Santo, que ele vai vir. E agora você fala: Senhor, eu preciso mesmo desse Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, do Espírito Santo, porque se eu já tenho a salvação, se você lava meu coração, eu preciso ser transformado e preciso vencer minhas fraquezas.
preciso vencer meus vícios, preciso vencer as minhas tristezas, preciso vencer as minhas dificuldades, preciso, Senhor, vencer a minha luta contra o pecado. Eu preciso vencer, Senhor. E para vencer eu preciso do Espírito Santo, porque eu sou fraco, porque eu preciso, Senhor. Bom, eu vou partilhar uma experiência. E hoje, já que a gente tomou essa decisão de buscarmos experimentar essa graça do Espírito Santo, e vamos fazer isso daqui até Pentecostes, e vamos continuar fazendo, nada do que a gente compartilhar um pouquinho da experiência da gente. Eu saí de um momento, de uma decisão de seguir Jesus, e perguntei para uma pessoa que tinha trabalhado no encontro que eu tinha feito, mas eu não tinha mudado de vida, não. E perguntei para a pessoa, o que eu faço? Quero uma coisa que seja mais forte. Aí a pessoa falou assim, então você faz o seguinte, tem um grupo que está reunindo na casa de uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas esse grupo vai fazer um seminário de vida no Espírito. É um curso de 7 semanas, e que essas 7 semanas termina com a gente pedindo o Espírito Santo. Tá bom. E aí, tua vida, aí você vai ver o que é forte. E eu fui lá, primeira reunião foi numa garagem, porque tinha dado um problema lá na casa, foi na garagem, e me deram lá uma folha de uma profecia, que o Espírito Santo dizia ali, num encontro lá em Roma, no primeiro encontro ainda, na época, com o Papa Paulo VI, e naquele encontro o Espírito Santo falou e deu uma profecia, e estava todo mundo assim eufórico. Eu li aquilo, falei, esse troço é coisa de maluco mesmo. Não sei nem se eu vou continuar, mas falei, mas se é 7 semanas, eu vou continuar. Quando cheguei na semana seguinte, o pessoal falou, olha, não vai começar o curso, nós vamos só rezar o terço. Eu falei, ixi Maria, já naquela situação, rezar o terço com os outros, é que eu não quero mesmo, já não gostava. Já estava lá meio assim. Mas falei, mas estou aqui, vou lá fazer esse negócio. Aí, no final da reunião, a pessoa falou assim, é o seguinte, eu tenho umas fichas aqui para fazer um aprofundamento. O aprofundamento é um encontro mais profundo que só pode ir quem já fez o seminário de vida no Espírito. Bom, eu estava lá porque disseram que eu ia fazer o curso. A única coisa que eu tinha feito era, num dia anterior, visto lá o pessoal entregou uma folha com a tal da profecia, e no outro dia estava lá o pessoal, rezou o terço, e nós rezamos o terço, não tinha visto nada. Aí o pessoal ficou eufórico, eu quero ir, tinha várias pessoas querendo ir, e era numa outra cidade, né, que ficava daqui uns 180 quilômetros, 170 quilômetros. E aí, fala, tudo bem, mas como é que a gente vai lá? Era tudo jovem, não tinha ninguém para ir. Aí eu falei, eu sei dirigir, eu não tenho carro, mas minha mãe tem carro. Então eu vou pedir para ela, se ela deixar eu ir com o carro, eu levo todo mundo. Só que eu também não fiz esse seminário de vida no Espírito, não preenche os requisitos aqui, né? Tinha que ter feito o seminário para poder ir. Bom, vocês sabem, jovem é o seguinte, os que queriam ir, falaram, não tem problema, você vai como nosso motorista. Eu falei, não, então eu vou de motorista, eu não podia ir, porque eu não tinha feito o tal do seminário, mas daí eu vou. Aí peguei o carro, fomos lá para Terra Rica, que era onde ficava o lugar do encontro. O encontro era num sítio. Chegou lá no sítio, a pessoa falou assim, seguinte, é um sítio que o médico tinha doado para virar uma casa de encontros mesmo, né? Só fazia encontro naquele sítio de um médico lá daquela região. Aí eles falaram, nós vamos separar todo mundo aqui em pequenos grupos. E separaram em grupos lá, e eu caí num grupo lá, né? Daquele jeito, que vai 1, 2, 3, cada um vai contando os nomes e vai formando os grupos. E aí a pessoa pegou e deu uma palestra lá, falou, olha, que só tem o Espírito Santo, só pode dizer que Jesus é o Senhor quem tem o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai nunca viver o senhorio de Jesus. Você nunca vai conseguir fazer com que a tua vida, teu divertimento, todas as tuas coisas estejam debaixo do senhorio de Jesus, se não for o Espírito Santo. Então, que você só pode dizer Jesus é o Senhor quem tem o Espírito Santo.
Eu não esqueci a pregação, estava assistindo a pregação. Tá bom, então tá bom, é isso, tá bom. Tudo certo. Falei, então agora vocês vão no grupinho, porque como esse é um aprofundamento, e vocês todos já fizeram um seminário de vida no Espírito e até outros encontros, vocês vão no grupinho para pedir um reavivamento do Espírito Santo. E vão rezar para fazer um reavivamento. Aí fui para o meu grupinho, tranquilo. Sentamos no grupinho, fizemos uma roda, sentamos aqui, assim, todo mundo em volta. Aí falei para o pessoal, o que a gente faz agora? Aí a pessoa falou, eu não sei. Eu falei, eu também não sei. Aí falou, quem que é a pessoa mais experiente aí? Aí era uma moça lá, porque ele perguntou para todo mundo, né? Alguém já fez esse encontro? Aí as pessoas levantavam a mão e ele pôs uma de cada um desses no grupinho. Aí a moça falou assim, eu levantei a mão, mas quando eu vim aqui, eu estava passando dificuldade. Contou uma história lá que eu não lembro mais qual é, que ela não fez coisa nenhuma, ela não sabia nada que era para fazer. Aí nosso grupinho ficou ali, ninguém sabia o que era para fazer, né? Aí eu peguei, né? Acho que eu tenho um pouco desse espírito de liderança, eu falei, olha, vamos olhar o que os outros estão fazendo e vamos copiar. Não é uma boa ideia? Falei, se todo mundo que estava nos grupinhos já sabia o que era para fazer, só o nosso não sabe, a gente olha. E aí o que nós olhamos? Eles faziam um coitado sentar no meio, né? E todo mundo punha as mãos e rezava. Aí eu falei, é isso aqui. Vai um de cada vez no meio. E aí, todo mundo concordou comigo, entrou no meio. Falei, o que a gente fala agora para essa oração? Ninguém sabia nada. Eu falei, bom, acho que a gente fala assim. Ele falou, só pode ter o Espírito Santo quem fala que Jesus é o Senhor. Então, a gente coloca a mão na pessoa e todo mundo fala junto. Jesus é o Senhor. E todo mundo achou minha ideia brilhante. Né? Achou que a minha ideia era ótima, que era essa a ideia mesmo. Então, a gente não pediu o Espírito Santo, fazia nada, porque ele não sabia o que era para fazer. A gente entrava aqui no meio, entrava um no meio, todo mundo punha a mão e falava, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Ficava lá gritando, Jesus é o Senhor. E todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Fazendo tudo de um jeito muito fora da lógica. Tanto que, no final, um coordenador lá olhou e mandou alguém lá no nosso grupo para ajudar e ver o que precisava fazer, né? Mas nisso nós já tínhamos passado tudo e saímos de lá todos extremamente cheios do Espírito Santo e assim, foi uma experiência que mudou a minha vida e mudou quem eu era. No caminho de volta, a gente tinha um Chevette, tinha 2 Chevette, um da mãe e um do pai, e eu fui com o do pai, que era mais velho, né? E aí o carro quebrou. Aí o carro quebrou, aquele monte de molecada dentro do carro, nós estávamos em 6 dentro do carro, dentro do Chevette, 6 ou 7, nem lembro mais, naquele tempo não usava cinto, não usava nada. Parei o carro, aquela estrada deserta, não passava uma alma viva na estrada. Hoje passa bastante, mas naquele tempo não passava nada. Nem tínhamos chegado em Paranavaí ainda. Eu abri o carro, fiquei olhando para o carro. Outro deu um palpite, outro deu um palpite. O carro parado, não passava uma alma viva. Aí que a gente falou, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir no morro. O morro era só o barranco. Vamos subir no barranco e vamos rezar. E nós subimos no barranco, começamos a rezar. Nós estávamos tudo pegando fogo do Espírito Santo. E aí uma moça falou uma palavra inspirada, porque era uma palavra da Escritura, falou assim, tudo que pedirdes em meu nome eu vos darei. Eu falei, então eu preciso que o carro arrume. Não é? Era isso que eu precisava naquele momento. Eu e mais um monte de jovem, tudo de 19 anos, com o carro quebrado, no meio do mato. Se Jesus falou que é para pedir o que precisa, eu falei, então, vamos pedir para arrumar o carro. Eu peguei, fechei o capô, fiei a chave, com toda a fé do mundo, tinha certeza que o carro ia sair andando. Liguei o carro, nem deu sinal, nem se mexeu. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Falei, mas você falou, Jesus, não pode dar uma dessa comigo, né? Você acabou de falar, eu pedi. Aí passou um carro do lado, falou que vocês estão com problema? Estão com problema. Aí amarrou uma corda, levou nós até a cidade, que Itá, qualquer coisa lá. E ali já tinha um mecânico, o cara já arrumou, porque tinha lá a peça que precisava para arrumar.
E nós tocamos e vimos embora. Jesus arrumou nosso carro, de um jeito um pouquinho diferente do que eu imaginava. Mas Deus foi exatamente, imediatamente. A pessoa passou na estrada vazia, tinha uma corda para guinchar meu carro, a cidade não era tão longe, e rapidamente ficou pronto. O Espírito Santo é assim, a gente tem que insistir para pedir. Naquele dia nós não sabíamos nada, e muitas vezes você também não sabe muita coisa. Já hoje, depois de 40 anos, quantas coisas eu já aprendi, já estudei do Espírito Santo. Mas não precisou de nada disso, não precisou nem eu entender como é que fazia. Por isso, inclusive, eu quero falar para os mais experientes. Às vezes tem alguém na casa da gente que já viveu uma experiência do Espírito Santo e que depois passou por um problema muito sério, às vezes de depressão, às vezes um problema de uma perda muito grande. Todos os dias, se a pessoa deixar, e se você acha que ela ainda acredita em Jesus, senão você precisa pregar de novo para ela, coloque a mão e peça o Espírito Santo. Fala, deixa eu rezar para pedir o Espírito Santo para você. E pede, insiste, bate, porque foi exatamente isso que Jesus falou. Qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Que o filho pedindo um ovo vai lhe dar um escorpião? Pai nenhum vai fazer isso. E aí ele termina, quanto mais o Pai do céu não vos dará o Espírito Santo. Então nós vamos insistir. Insistir. Se você precisa de um reavivamento, se você nunca experimentou o poder do Espírito Santo, se você já experimentou, mas não tem forças para pedir, alguém vai pedir por você. E até quanto for necessário, você vai pedir que o Senhor batize no Espírito Santo. Estão me entendendo? Foi isso que aconteceu comigo. E mudou minha vida. E eu posso falar isso porque aqui tem minha irmã, tem minha mãe, eles podem dar testemunho, eles podem dizer quem eu era e quem eu virei. Então, não precisam acreditar em mim. Tenho testemunhas que viveram comigo. E muitas vezes eu fui transformado. Quer dizer, me transformei de ficarem assustados. Ficaram ou não ficaram assustados? Ficaram assustados. Que tinha mudado demais. E depois eu descobri que precisava ser transformado mais vezes. E eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu preciso de ser batizado no Espírito Santo porque eu preciso mudar mais. Não estou satisfeito, não. Pergunta para essa pessoa do outro lado, você está satisfeito? Preciso mudar mais. E se para mudar eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Uma certa época da minha vida profissional, eu cuidava das compras da minha empresa. E a gente estava fazendo um prédio, tinha uma compra muito grande para fazer de piso, compra muito grande. E o representante de uma das empresas que vendiam as cerâmicas e os azulejos, queria, evidentemente, vender e assim, eu podia escolher, era eu que sou o dono, escolhi. E ele queria, veio e falou, olha, você precisa sair comigo, nós vamos lá numa costelaria, eu quero pagar para você, lá, querendo me agradar, pagando lá cerveja, comendo costela. E eu dizia, olha, não dá para mim. Aí um dia ele falou, não, o que você quer que eu faça? Eu falei, faz o seguinte, eu tenho um grupo de oração, o grupo de oração fica ali na Divino Espírito Santo. Você vem no grupo de oração, o grupo era na terça, não lembro se ele era, foi na segunda e foi na terça, por isso que eu estou falando, não lembro qual época que era. Dessa época era na terça, eu acho. Eu falei, você vem no meu grupo de oração na terça, e na quarta-feira eu vou com você fazer o teu happy hour aí, para você estar lá comigo, e a gente conversar e tal, não sei o quê, vem comigo. Eu falei, mas não tem jeito, se você não vier, eu não vou. E o rapaz apareceu lá, na terça-feira, ficou do lado de fora da igreja, naquela porta lateral, e eu vi que ele só entrou para poder assim, que eu visse que ele foi, né? E voltou para a porta, para ficar do lado de fora, né, da porta, que estava lotado de gente. E aí pegou exatamente um dia que nós estávamos falando e pedindo o Espírito Santo. E aí eu pedi para as pessoas
que rezassem umas pelas outras, que formassem pequenos grupos para rezarem pedindo o Espírito Santo. E aí formou um grupo lá na porta, que ele não conseguiu escapar. E aí chegou na quarta-feira, ele não apareceu para ir comigo no happy hour lá. Tudo bem, não apareceu, está feito. 2 meses depois ele me mandou um convite que ele ia dar o testemunho dele num grande encontro no ginásio de esporte em São José do Rio Preto, e contando a história dele, de que naquele dia ele tinha já feito um almoço para empresários, né, que a função dele era essa, era agradar para poder, é normal isso no ramo das vendas. E na volta ele tinha tomado a mais, bateu o carro, escapou por pouco. Mesmo assim ele arranjou um jeito de ir no grupo, porque ele tinha que vender, porque ele estava completamente quebrado e aquela venda podia ser a mais importante da vida dele. E Jesus pegou ele naquele momento e deu o que era mais importante para a vida dele. Ele nunca mais vendeu um piso na vida dele. Jesus mudou a profissão dele. Jesus salvou a alma dele, salvou a vida dele, mudou a história dele. E ele mandou uma carta para mim agradecendo e me convidando para estar lá no testemunho, gravou o testemunho e me mandou o testemunho. Então o que o Espírito Santo pode fazer, gente, na sua vida e na vida das pessoas não dá para explicar. Não dá para explicar. A questão é, pergunte para o seu irmão, você quer isso? Ou você tem medo? Tem gente que tem medo. Pois eu lhe garanto que você tem que descartar o medo, porque Jesus pode fazer, e quando Ele faz, você não vai achar que isso aí deu mal. Se se dá mal é nesse mundo. Fale, Senhor, eu preciso tanto do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso tanto, 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 tanto do Teu Espírito. Senhor, eu quero pedir agora que envie o Teu Espírito, Senhor, sobre esse grupo de oração. E de uma forma extraordinária, como aconteceu no dia de Pentecostes, venham repousar sobre nós línguas de fogo. Que um vento impetuoso penetre agora esta sala. E que, Senhor, como água viva jorre dentro do nosso coração, algo que mate a nossa sede. Te peço, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, envia o Teu Espírito. O Espírito Criador, o Espírito Transformador, o Espírito Santificador, o Espírito Santo de Deus. Nós, daqui até Pentecostes, vamos bater nessa porta. E você também faça isso. Já que não teremos a nossa reunião segunda-feira, se você tiver algumas pessoas que você conseguir se reunir aí, não precisa ser na segunda, mas no fim de semana, que possam rezar uns pelos outros pedindo o Espírito Santo. E que todos os dias você peça para ser batizado no Espírito Santo, e nós vamos rezar nas próximas reuniões que tivermos aqui para esse poder ser derramado. Eu gosto de lembrar um famoso padre Tom Forrest, foi presidente do Escritório Internacional da Renovação Carismática em Roma, foi o fundador da Evangelização 2000, e eu o conheci no ano 2000, quando eu fazia parte da Missão 2000, que era a missão convocada pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, para entregar um novo milênio para Jesus. E o objetivo era evangelizar. Então a gente treinava pessoas e as pessoas iam para todos os cantos, de casa em casa, o que pudessem fazer. E o padre Tom Forrest contou o testemunho dele. Ele estava muito doente, no hospital, e um grupo de jovens estava visitando os quartos. Naquele tempo podia ainda as pessoas visitarem os quartos nos hospitais. E chegaram para ele e perguntaram se podiam pedir o Espírito Santo para ele e rezar. Ele falou, mas eu sou padre, eu já tenho o Espírito Santo.
E os jovens disseram para ele: não, mas nós queremos rezar para que você seja batizado no Espírito Santo. Ele falou: mas eu já sou batizado no Espírito Santo, sou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os jovens disseram: não, você é mesmo batizado, nós queremos rezar para esse Espírito Santo manifestar mais ainda na sua vida. E aí ele, envergonhado, porque era padre, dizer que não queria oração era ruim, mas disse que ele estava com uma raiva danada daqueles jovens, que ele por 3 vezes arranjou um jeito de dizer que não era para rezar, e rezaram por ele. E quando os jovens saíram, ele disse que se controlou, porque ele sentiu um calor imenso. No outro dia ele recebeu alta e se tornou um dos homens mais importantes do início do segundo milênio, do terceiro milênio, para a evangelização no mundo. No mundo. No mundo. Foi recebido dezenas de vezes pelos papas e recebeu missões pelo mundo todo, da Ásia aos países mais difíceis. E coordenou a evangelização no mundo todo. Ele nem queria. Então, qual é a nossa meta? É rezar pelas pessoas, falar: posso rezar para você pedir, para você receber o Espírito Santo? E aí você não esqueça de perguntar: mas você acredita em Jesus, que Jesus te salvou? Ah, acredito. Então vou rezar pedir o Espírito Santo. E reze. Você vai passar uns micos, tenho certeza. Mas você vai ver o poder de Deus. Mas também peça ao Espírito Santo para você. Insista, insista, insista. Senta lá e fala: Senhor, eu quero o Espírito Santo, vou ficar aqui, mas você vai ter que me dar. Não vou ficar nessa secura, nessa situação da minha vida, não vou aguentar minha vida desse jeito, não. Eu preciso do Espírito Santo. Fale com sinceridade. E nós estaremos juntos daqui 2 semanas, pedindo de novo o Espírito Santo. E na segunda-feira estarei pedindo o Espírito Santo para aqueles que acompanharem online.